Oi, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? E mesmo distante, né, nós estaremos sempre conectados, tá? Conte com a gente. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre as paisagens naturais brasileiras. Como nós vimos nos capítulos anteriores, o Brasil ele tem um território muito vasto. E é por essa razão que nós vamos encontrar uma diversidade de paisagens. Essa diversidade de paisagens, ela é resultado de uma diferença de vegetações, de uma diferença climática, né, que nós temos no nosso território. E além disso, nós temos diferentes tipos de relevo. A gente vai iniciar estudando esse aspecto natural do território brasileiro, os grandes relevos brasileiros. Pessoal, o Brasil ele tem três grandes formações de relevo: as planícies, os planaltos e as depressões. Nós estudamos essas três formações de relevo lá no sexto ano e a gente viu que elas são resultados de agentes internos e agentes externos do relevo. Vamos só relembrar um pouco. Os agentes internos do relevo são aqueles que agem de dentro para fora da crosta terrestre. Por exemplo, o vulcanismo, o tectonismo, são eles que vão originar as cadeias de montanhas. Já os agentes externos do relevo são eles que esculpem as formações que já estão formadas aqui na crosta terrestre. Por exemplo, quem já foi em Canoa Quebrada já viu que lá existem as falésias. E essas falésias elas são esculpidas, são modificadas pela ação marinha, pela água do mar. O mar é o principal agente que está atuando ali naquela formação de relevo. Quando a chuva cai na região de Guaramiranga, a chuva ela também está agindo sobre aquele relevo. A vegetação é um outro tipo de agente. Então nós temos diversos tipos de agentes que modificam externamente o nosso relevo. Será que o homem ele também é um dos agentes modificadores do nosso relevo? Sim, né? Ali na região da Calcaia, quando a gente vai passando por ali na CE, a gente vai encontrar uma grande quantidade de serras, né, que estão sendo modificadas, que estão sendo destruídas para retirada de rochas para construção civil. Quem é que está fazendo aquilo? É o homem. É o homem que está modificando aquele relevo? Sim, é o homem. Então o homem também é um grande agente modificador do relevo. Então, no Brasil, a gente vai ter três grandes formações de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos são áreas mais altas do território e que possuem, por ser antigas, elas sofreram um grande processo de erosão ao longo do tempo. Em um determinado período, esse relevo ele já foi bastante alto, né? Já foi bem mais alto. Mas por que hoje eles são mais rebaixados? Porque eles sofreram um processo de erosão. Olha o tempo de formação, olha os milhares de anos que já se passaram e esse relevo está aqui. Né? Então, sofreu a ação do homem, sofreu a ação da chuva, do sol, do vento. Então, todos esses agentes modificaram os planaltos. Hoje nós temos planaltos mais rebaixados, mas mesmo assim ainda são os relevos mais altos do território brasileiro, se comparar, por exemplo, com a planície, que são áreas mais baixas e planas, né? Nós temos uma grande extensão territorial no Brasil que são formadas por planícies. Geralmente as planícies elas estão ao longo dos rios, ao longo da faixa de mar e dos lagos, né? Então nós temos aí planícies marinhas, planícies fluviais e lacustres, que são áreas rebaixadas, próximas de rio, próxima do mar e próximos dos lagos. Nós temos a depressão. A depressão são áreas mais rebaixadas. Imagina que eu tenho dois grandes relevos altos, e ao lado desses relevos eu tenho uma área mais rebaixada. Essa área rebaixada é chamada de depressão.
elas são depósito de sedimentos dessas áreas mais altas, tá? Então as depressões elas são mais baixas do que as áreas vizinhas. A seguir vocês irão ver o mapa do relevo do Brasil, tá? Vejam aí. Pessoal, após verificar o mapa do relevo do Brasil, a gente vai dar continuidade a outro aspecto natural que contribui para as nossas paisagens, que é o clima. Mas para a gente determinar as condições climáticas e falar especificamente sobre os climas do Brasil, a gente precisa diferenciar o que é tempo e o que é clima. O tempo são as condições atmosféricas de uma área em um determinado período. Por exemplo, aqui no Ceará, geralmente, está sempre ensolarado. Mas ao entardecer, formou-se uma grande nuvem e está próximo de chover. Rimou. Então, essa mudança de uma hora para outra, repentina, de uma hora para outra, é chamada de tempo. Não sei se vocês já ouviram, mas alguém dizer assim, sempre as pessoas falam, vixe, o tempo tá mudando. Vixe, deixa eu olhar aqui, vixe, parece que vai chover. O que é isso? É clima? Não, isso é tempo. O tempo são condições atmosféricas que mudam, são condições atmosféricas de um determinado período em uma área. Agora, o clima, ele é uma condição padrão, né? Em um determinado período se determinou que o clima daquela região é, por exemplo, o clima tropical semiárido. Por que eu posso dizer que o clima dessa região é um clima tropical semiárido? Porque através de estudos verificou-se que o índice pluviométrico, o índice de chuva é muito baixo, que possuem altas temperaturas. Então são condições que são estudadas ao longo de um período e que determina o clima daquela região. A partir daí a gente vai ver que o clima ele vai se diferenciar de determinadas regiões. Seja a vegetação, seja o relevo, sejam as massas de ar. Alguns desses fatores vão contribuir para que os climas no Brasil eles sejam diferentes. Por exemplo, as massas de ar, que são grandes bolsões de ar, né, eles possuem condições internas de temperatura, de umidade e de pressão. São essas massas de ar que vão interferir principalmente nos climas do Brasil. Um exemplo de massa de ar é a massa equatorial continental. Essa massa de ar ela é formada na região equatorial do globo e nas proximidades da floresta amazônica. É por essa razão que essa massa de ar ela vai ter como característica ser quente e úmida. Quente porque ela está na região mais quente do globo, ela foi formada na região mais quente do globo, e é úmida porque tem a presença da floresta amazônica, em que há uma grande evaporação de água, tanto da floresta como dos rios. Então, essa massa de ar, ela é formada na região onde tem características de ser quente e características de ser chuvosa. Por isso que muitas chuvas que caem no Nordeste, na região Sudeste, elas são provenientes dessa massa equatorial continental. Pessoal, vocês vão ver a seguir as outras massas de ar e como elas influenciam os climas de outras regiões do país. Observem aí agora. Não só as massas de ar que atuam diretamente no nosso clima, mas o relevo, a vegetação. E é por esse motivo que a gente vai estudar agora os diferentes tipos de climas do Brasil. Nós temos desde o clima litorâneo úmido, o clima equatorial, o clima tropical semiárido, o clima subtropical úmido e o clima tropical de altitude. Esses climas eles se diferem de acordo com a localização, né?
de acordo com a altitude, de acordo com a vegetação presente em cada área. Por exemplo, se eu tratar do clima litorâneo úmido, que características eu vou ter desse clima litorâneo? Ele vai ser quente? Sim, ele vai ter altas temperaturas. Quase todos os climas que estão aqui no Brasil são climas quentes, né? Quase todos. Por quê? Porque nós estamos em uma área quente do globo, na região intertropical entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então essa região, essa zona que fica entre os trópicos, é uma zona muito quente. Então a maior parte dos nossos climas serão climas quentes. Ah, mas o clima litorâneo úmido, além dele ser quente, ele vai ser chuvoso. Por que ele vai ser chuvoso? Porque ele está próximo ao oceano. Então, as massas de ar que são formadas no oceano, elas levam chuvas para o nosso litoral. Então, olha só a característica desse clima. Nós também temos como exemplo o clima tropical semiárido, que é um clima quente e pouco chuvoso, porque há uma dispersão de chuvas nessa área. Essa área ela tem um alto nível de evaporação. Então, as chuvas que caem nessa região, na região semiárida do Brasil, semiárida do Nordeste, elas evaporam muito rápido e dispersam muito rápido. Evapora-se a água e aí ao chegar na atmosfera, essas nuvens elas se dispersam muito fáceis. Então, nós temos um clima quente e pouco chuvoso, de altas temperaturas. Vocês vão ver também aqui, né, a partir do mapa, as diferenças climáticas e como cada região possui um clima diferente, né? Existe região do país que possui mais de um clima. Partindo desse assunto das questões climáticas do Brasil, a gente vai tratar sobre as bacias hidrográficas. O Brasil ele é muito rico em rios, né? O Brasil ele tem condições hídricas favoráveis. Grande problema é que essas condições hídricas elas estão ameaçadas pela poluição da agropecuária, pela poluição das grandes indústrias e dos indivíduos como um todo. Aqui no Brasil nós temos uma grande quantidade de rios. E grande parte destes rios são perenes. O que são rios perenes? Rios perenes são aqueles que nunca secam, que sempre estão ali em um nível favorável para o consumo, para a navegação, para fornecimento de energia. Então, a maioria dos nossos rios são rios perenes, com exceção dos rios que estão na região semiárida do Brasil, que são rios intermitentes, ou seja, são rios que secam em um determinado período. No período que tem menos chuva, esses rios secam. Não é à toa que a gente sempre passa por algumas pontes e aí a gente vê ponte sobre o rio Ceará. A gente passa pela ponte, olha para baixo, cadê o rio, né? Não tem rio. Por quê? Porque o rio secou. Nós estamos em uma área em que os rios secam no período que não tem chuva. Então esses rios são chamados de rios intermitentes. É a exceção, né? Porque no Brasil a maior parte dos nossos rios são rios perenes, nunca secam. Pessoal, geralmente esses rios eles estão dentro de uma bacia hidrográfica, né? E o Brasil ele tem uma grande quantidade de bacias hidrográficas. Para a gente entender essa dinâmica dos rios, nós iremos estudar as bacias hidrográficas do Brasil, que nos permite aproveitar para fins diversos. Mas o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área delimitada por divisores de água, possuindo um rio principal e seus afluentes. O divisor de águas é o limite superior de uma bacia hidrográfica, que é a partir dele que a água das chuvas escoa e alimenta os rios, as nascentes e as reservas subterrâneas. Essas bacias hidrográficas podem ser alimentadas pela água das chuvas ou da neve, como é o caso da maior bacia hidrográfica do país,
a bacia amazônica. O rio Amazonas ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, por isso ela recebe influência da neve e deságua no Brasil. Nós temos também a bacia do Rio São Francisco, que também é uma das principais bacias do Brasil, pela quantidade de estados presentes nessa região e pelo aproveitamento hidrelétrico ao longo do seu rio principal. Nos últimos anos, parte das águas do Rio São Francisco foram desviadas para as áreas mais áridas do sertão nordestino. Para algumas pessoas, essa transposição ela serviria para matar a sede dos agricultores das regiões mais áridas do Nordeste. Porém, o que aconteceu foi que esses pequenos agricultores nem viram a água passar, nem sentiram a água chegar. Boa parte dessa água, ela serviu para abastecer as grandes fazendas, os grandes latifúndios, as grandes lavouras. Aí está o problema. Para quem a água serviu? Existe alguma questão política por trás de tudo isso? Será que os pequenos agricultores eles tinham condições de levar uma bomba de água da transposição até o seu terreno? Ou isso ficou a cargo dos grandes latifúndios? Eu quero que vocês vejam agora o mapa das bacias hidrográficas do Brasil, né? Porque nós temos outras bacias hidrográficas e eu quero que vocês identifiquem qual é a nossa bacia hidrográfica aqui no Ceará. Nós estamos dentro de qual bacia hidrográfica? Pessoal, depois de assistir a videoaula, vejam as orientações que estão no grupo de WhatsApp. Lá tem as orientações para as atividades que foram propostas para vocês. Eu espero que dê tudo certo, né? Conte com a gente, conte com os professores, com os coordenadores. Estamos todos juntos, tá? E mesmo distantes, nós iremos permanecer conectados. O momento não está fácil, mas fique em casa, tá? Conte com a gente e um beijo. Estamos aqui.